Videobook do livro, Eu, Cristiane F., 13 anos, drogada, prostituída. Kai Hermann e Horst Rieck. Título original, Wir Kinder von Bahnhof Zoo. Tradução de Maria Celeste Marcondes. Círculo do livro. Digitalizado, revisado e formatado por Susana Cap. Renate Sipke, 35 anos, investigadora do Departamento de Tóxicos. Continuação. Desci na estação Kurfürstenstrasse. Estava morta de medo. Pensava nos conselhos de Babsi e Stella para evitar tipos jovens em carro esporte ou americano, que podiam ser proxenetas. Os velhos com gravata e gordinhos eram barra limpa, principalmente se estivessem de chapéu. Os melhores eram os caras que tinham uma cadeira de bebê no banco traseiro, eram pais de família à procura de uma pequena aventura, e tinham mais medo do que a gente. Subi a rua em direção ao Sound, não à beira da calçada, mas ao lado das casas, com um ar de quem não queria nada. Logo depois um cara me fez sinal. Eu o achei estranho, com um ar agressivo. Talvez por causa de sua barba. Mandei-o passear e continuei meu caminho. Não havia outra menina à vista. É que ainda não era meio-dia. Sabia disso, pois Babsi e Stella me haviam dito que ficavam furiosos, pois se viravam como doidos para conseguir meia hora e não encontravam nenhuma menina. Às vezes, na Kurfürstenstrasse havia mais clientes do que meninas. Muitos outros carros pararam. Fingi que não os via. Olhava as vitrinas de uma loja de móveis. Caí novamente no sonho do meu apartamento. Pensei, Cristiane, minha filha, recomponha-se. Os 20 marcos, é preciso encontrá-los rápido. Concentre-se. Nesses casos eu precisava me concentrar para me livrar o mais rápido possível. Um Comodoro branco parou. Nada de cadeira de criança no banco traseiro, mas o cara não tinha aspecto de louco. Subi sem pensar muito. Acertamos por 35 marcos. Fomos às Kirchenplatz, onde havia uma velha estação desativada. Foi rápido. O cara foi bonzinho e até esqueci que era um cliente. Ele disse que gostaria de rever-me, mas que partiria dentro de 3 dias para a Noruega, em férias com sua mulher e os 2 filhos. Pedi-lhe para me deixar na Universidade Técnica, pois era lá que encontrávamos heroína pela manhã. Ele aceitou na hora. O dia estava lindo nesse 18 de maio de 1977. Eu guardei bem a data, pois foi 2 dias antes do meu 15º aniversário. Andava à toa, conversava com 2 caras, acariciava um cão. Era a felicidade. Achava formidável não estar apressada, poder esperar para me pecar na hora em que eu tivesse vontade de verdade. Não estava mais em estado de dependência. Depois de certo tempo passou um cara que perguntou se eu queria droga. Disse-lhe que sim, e comprei-a por 40 marcos, desci para me pecar no toalete de senhoras da Ernst Reuterplatz, que era bastante limpa. Pus meia dose na colher, pois depois de um tratamento era preciso ir com moderação. Pequei-me com certa solenidade, dizendo a mim mesma que seria a última dose. Acordei 2 horas mais tarde, a bunda no vaso sanitário, agulha no braço. Minhas coisas no chão. Eu me sentia relativamente bem. No fundo, havia escolhido o melhor momento para me curar. Meu passeio a Kudon dançou. Comi no restaurante universitário, por 2 marcos e meio, batatas e salsichão, mas vomitei tudo alguns minutos mais tarde. Andei à toa na estação Zoo para dizer adeus a Detlef, mas não o encontrei. Precisava voltar para casa, pois meu gato tinha necessidade de mim. Pobre gato, não tinha se mexido e continuava no meu travesseiro. Limpei a seriga e lhe dei um pouco de chá com açúcar de uva. Não era assim que eu imaginava minha última jornada de viciada. Se eu pegasse um dia a mais.
Aí minha mãe chegou e me perguntou onde passará a tarde. Em Cudam. Ela não estava contente. Você tinha dito que passaria para se informar na Narconon. Louca de raiva, comecei a gritar: deixe-me em paz. Eu não tive tempo, entendeu? Ela, por sua vez, também gritou: embrulhe suas coisas e se mande para Narconon. E fique por lá. Acabará de preparar uma costeleta com purê. Levei meu prato para o banheiro, me tranquei e comi lá dentro. Eis minha última noite na casa de minha mãe. Gritei porque fiquei arrasada por ela ter compreendido que eu, mais uma vez, havia tomado uma picada. Arrumei algumas coisas no meu grande saco de dormir. Escondi a seringa, a colher e o resto da heroína na calcinha. Fomos a Narconon de táxi. Não me perguntaram nada. Esses caras pegavam qualquer um. Tinham até intermediários que passeavam na cena. Mas as perguntas foram feitas à minha mãe. Antes de me admitir na Narconon, eles queriam ver o dinheiro, 1.500 marcos, pagos adiantado, para o primeiro mês. É claro que minha mãe não tinha esse dinheiro. Ela prometeu arrumá-lo até a manhã do dia seguinte. Arranjaria um financiamento. Suplicou-lhes que ficassem comigo. Eles concordaram. Pedi autorização para ir ao banheiro. E me deram. Tomei uma picada rapidamente. Quando voltei, eles perceberam que eu estava drogada, mas não fizeram nenhuma observação. Eu lhes dei a seringa e o resto. O cara ficou com um ar espantado e me felicitou. Levaram-me para o quarto de isolamento. Éramos 3 lá dentro. Um dos outros 2 se mandou na manhã seguinte. Um belo lucro para Narconon. Eles me deram livros sobre a doutrina da Igreja Cientológica. Que seita gozada! Podíamos ou não acreditar nas suas histórias. Eu tinha necessidade de acreditar em alguma coisa. Depois de 2 dias me deixaram sair do quarto de isolamento. Fui dividir um quarto com Krista. Uma louca. Privaram-na da terapia porque ela não parava de zombar das terapias e dos terapeutas. Ela revirava os cantos do nosso quarto dizendo que alguém podia ter escondido heroína. Levou-me ao sótão. Basta instalar algumas almofadas, e poderemos fazer aqui uma dessas farras com vinho, maconha e tudo mais. Eu, que tinha vindo a Narconon para me livrar, para me desintoxicar, e ela não parava de falar de droga e de colocar a Narconon na merda. No dia seguinte, telefonema de minha mãe. Ela me disse que o gato havia morrido, e só depois me desejou feliz aniversário. Passei o resto da manhã chorando na minha cama. Quando os caras perceberam, disseram que eu tinha necessidade de uma sessão. Trancaram-me em uma sala com um cara, um ex-viciado, que me bombardeou com ordens absurdas. Fui obrigada a executar. Ele me disse: veja esta parede. Aproxime-se desta parede. Toque a parede. E repetíamos. Durante horas. Eu tateava os 4 muros da sala. Em dado momento estava com o saco cheio disso e falei: que besteirada. Você é louco ou o quê? Deixe-me em paz, basta. Sem parar de sorrir, ele me convenceu a continuar. Em seguida, ele me fez tocar diferentes objetos até o momento em que me joguei no chão, soluçando, completamente esgotada. Ele sorria. Quando me acalmei, a sessão recomeçou. Estava abóbada. Tocava a parede antes mesmo de ter recebido ordem. O único pensamento que ainda conseguia ter era: seria bom se isso terminasse. Depois de 5 horas exatas, ele falou: está bem, é o suficiente por hoje. Eu me sentia muito bem. Ele me levou a uma outra sala, onde havia um aparelho, de fabricação artesanal, uma espécie de pêndulo entre 2 caixas de aço. O cara me mandou colocar a mão ali e me perguntou:
Você se sente bem? Sim. Agora eu tenho verdadeira consciência de tudo o que me cerca. O cara olhou o pêndulo, ele não se mexeu, então você não mentiu. A sessão foi boa. O treco estranho era um detector de mentiras. Um dos objetos do culto dessa seita. De qualquer forma, eu estava contente porque o pêndulo não se mexera. Para me libertar da heroína, estava pronta a acreditar em qualquer coisa. Ali eles faziam toda sorte de coisas surpreendentes. Por exemplo, nessa mesma noite, Krista teve febre. Eles a fizeram tocar em uma garrafa e dizer se ela era quente ou fria. Depois de algum tempo, ao que parece, a febre tinha baixado. Tudo aquilo virou minha cabeça a tal ponto que na manhã seguinte corri ao escritório para pedir uma nova sessão. Durante uma semana meti a cara nos dogmas da seita. Tinha verdadeira fé na terapia. O programa era rígido, sessões, limpeza, cozinha. Isso ia até às 10 da noite. Não tínhamos tempo para pensar. A única coisa que me irritava era a comida. Não conseguia me adaptar a um rango daqueles. Pelo preço que pagávamos, aquilo poderia ser ao menos um pouco melhor. Principalmente porque eles não tinham outros gastos. Os que presidiam as sessões eram quase sempre ex-viciados. Diziam que este trabalho fazia parte de suas terapias e recebiam um pouco de dinheiro para os gastos. Os dirigentes da Narconon comiam à parte. Um dia eu os vi almoçando, estavam comendo um verdadeiro banquete. Um domingo finalmente tive tempo de pensar seriamente. Primeiro pensei em Detlef, e isso me deixou triste. Depois me fiz algumas perguntas: o que fazer depois da terapia? Essas sessões me ajudariam realmente? Tinha muitas perguntas, mas nenhuma resposta. Gostaria muito de falar com alguém, mas não tinha ninguém, e ali era proibido fazer amizades. Era um dos grandes princípios da casa. Se tentássemos conversar problemas desse tipo com os caras da Narconon, eles nos metiam imediatamente numa sessão. Desde que entrará nessa casa não tivera nenhum papo. Na segunda-feira pintei no escritório e vomitei tudo de uma só vez. Em primeiro lugar, a comida. Depois, tinham me roubado quase todas as calcinhas. Era impossível entrar na lavanderia, pois a menina que tinha as chaves passava o tempo todo na cidade, se pecando. Aliás, ela não era a única. Essa espécie de coisas me perturbava. O ritmo forçado das sessões e o trabalho de limpeza estavam me esgotando e não tinha mais a minha cota de sono. Está bem, disse-lhes, suas terapias são muito boas, mas elas não solucionam os meus problemas. Isso tudo, no fundo, é domesticação. Vocês tentam nos endireitar, mas tenho necessidade de alguém com quem falar dos meus problemas e de tempo para lutar com eles. Eles me ouviram sem dizer nada, com seus eternos sorrisos. Depois disso tive direito a uma sessão suplementar. Ela durou o dia todo, até às 10 horas da noite. Saí novamente em total apatia. Afinal de contas, será que eles sabem mesmo o que estão fazendo? Minha mãe me contou, durante uma de suas visitas, que a Previdência Social lhe reembolsara os gastos com minha permanência na Narconon. Já que o Estado gastava dinheiro com isso, era porque acreditava na coisa. Outros pensionistas da Narconon tinham mais problemas do que eu. Gabi, por exemplo, ela havia se apaixonado por um cara e queria, a todo custo, dormir com ele. Ela foi, como uma idiota, contar aos manda-chuvas. Resultado: uma sessão suplementar. Mesmo assim ela trepou com o cara. Ficaram sabendo e os ridicularizaram diante de todos. Gabi desapareceu naquela noite e nunca mais voltou. O cara era um ex-viciado que, podia-se dizer, estava limpo há muitos anos, e se mandou alguns dias mais tarde. Voltou drogado até o pescoço. Na verdade as pessoas da Narconon não se incomodavam muito se trepássemos ou não.
Para eles, o importante era nos impedir de estreitar laços com alguém. Mas se este cara trabalhava com eles havia mais de um ano, como poderia suportar tanto tempo de isolamento? Tarde da noite, o único tempo livre que nos sobrava, tínhamos alguns momentos de diversão. Passava-o sempre com os pensionistas mais jovens. Era mais jovem de todos, mas ninguém, naquela turma que havíamos começado a constituir, chegava a 17 anos. Era a primeira leva de drogados muito jovens, éramos todos crianças quando começamos a nos picar. E nos tornamos um farrapo em 1 ou 2 anos, porque durante a puberdade o veneno é ainda mais devastador que mais tarde. Se nos encontrávamos ali, tínhamos todos a mesma razão, não havia terapia em outro local. Como eu, a maioria chegou à conclusão de que as sessões não nos levavam a nada. De qualquer forma, quando colocavam 2 jovens juntos, a coisa se transformava em palhaçada. Como manter a seriedade por muito tempo quando devíamos xingar uma bola de futebol ou nos olhar nos olhos durante 2 horas? Renunciaram a nos fazer passar pelo detector de mentiras. Qual era a sua utilidade se nós dizíamos que as sessões não serviam para nada? Nós nos divertíamos e nada mais. Nossos infelizes coordenadores estavam cada vez mais perdidos. Logo teríamos um só assunto para conversar, a heroína. Às vezes, em círculo fechado, falávamos também da maneira como nos mandar. Depois de 15 dias de Narconon, tinha meu plano. Eu e 2 rapazes nos disfarçamos de comando da grande limpeza, e, graças ao nosso arsenal de baldes, escovão e panos de limpeza, atravessamos todas as portas sem problemas. Estávamos, os 3, loucos de alegria. Estávamos tão impacientes para nos pecarmos que por pouco não fizemos xixi nas calças. Separamo-nos na entrada do metrô. Tomei a direção da estação Zoo. Fui encontrar Detlef. Ele não estava, Stella, sim. Ela me deu uma calorosa acolhida. Contou-me que eles não tinham visto Detlef ultimamente. Temi que ele estivesse preso. Quanto aos clientes, eram muito poucos. Fomos a Kurfürstenstrasse. Ali também não havia grande coisa. Finalmente um carro parou. Reconhecemos o carro e seu condutor. Um cara que já nos seguirá tantas vezes, até no caminho dos banheiros públicos, quando íamos nos picar. Sempre o consideramos um policial à paisana, mas não passava de um tarado por pequenas drogadas. Ele estava interessado em mim, mas deixou Stella subir no carro. Eu lhe declarei, 35 marcos por uma bombada. Não faço nada mais além disso. Eu te dou 100. Fiquei perplexa. Nunca tinha acontecido uma coisa assim. Os caras que andavam de Mercedes chiavam por 5 marcos. Aquele cara, no seu Volks enferrujado, me propôs espontaneamente 100. Ele me explicou que era um espião. Bem, era um megalomaníaco. Mas estes eram quase sempre os melhores clientes, não eram avarentos, pois aquela era mais uma forma de se vangloriar. Ele me deu realmente os 100 marcos. Stella foi comprar imediatamente a heroína e nos picamos no carro. Depois fomos para o hotel. Fui com calma com o cara, Stella me esperava no hall, porque ele fora generoso e eu estava drogada, havia 2 semanas que não tomava nada. Não tinha nem mesmo vontade de deixar a estreita cama daquele horrível quarto de hotel. Conversei um pouco com o cara. Ele era interessante de verdade. Acabou me contando que tinha em sua casa meio grama de heroína, que nos daria se nos encontrássemos com ele em 3 horas na Kurfürstenstrasse. Eu lhe pedi mais 30 marcos, dizendo que tínhamos necessidade de comer bem, que tal soma não era nada para um ricaço como ele e que compreendia muito bem que se ele andava naquele carro velho era para enganar o inimigo, pois ele era um espião, etc., etc. Ele, encurralado, me deu o dinheiro.